casinha bem fechada. E aí, rapaziadinha, bom? Seguinte, o papo hoje vai ser breve, mas prestem atenção aí, cambada. Nosso caro Oswald de Andrade foi um poeta, escritor e dramaturgo brasileiro, e também advogado. O cara nasceu em São Paulo, no ano de 1890. Não que essa informação seja importante, né, família, mas vamos seguir o roteiro. A família de Oswald era nobre, de classe alta e ascendência portuguesa. Porém, colegas, vamos desenvolver mais sobre isso daqui a uns minutos. Calma aí. Continuando. Andrade foi um dos líderes no processo de implantação da literatura modernista no Brasil. Guardem isso. Família, atenção aqui. Para mais entendimento de 30 adolescentes numa sala às 7 da manhã, vamos apelidar o nosso querido Oswald de Andrade de Oswaldinho. É isso aí, vamos continuar aqui. A passagem de Oswaldinho ficou marcada pelo seu espírito polêmico, indelicado, combativo e, claro, irônico. E é óbvio que nós do vídeo odiamos ironia. Então, família, Andrade esteve em um dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Se tornou uma figura mais do que fundamental junto a Tarsila do Amaral. Mas calma, calma, que ainda tem história para rolar. Por enquanto, guardem essa informação aí também. Bom, a obra de Oswaldinho defende a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico e cultural, mas, é claro, de forma crítica. Andrade defendia o nacionalismo também. Porém, família, o conceito dele de nacionalismo era diferente daquele pregado pelos escritores românticos lá no romantismo ou mesmo por alguns grupos modernistas. Ah, sim. E uma das principais propostas dele foi a de pedir a interrupção, um corte nos padrões da língua brasileira culta, para tentar a busca de uma língua genuinamente brasileira, que englobasse todos os erros gramaticais. Na opinião do roteirista Biruta por gramática, esse mano vacilou aí, hein? Mas beleza. Rapaz, tá certo isso? Como podemos observar através das falas anteriores, Oswaldinho defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico-cultural, de forma crítica. Então esse querido estava sempre parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização. Meus amigos, o romance foi o gênero de prosa que mais despertou o interesse de Oswaldinho. Tanto que ele estreou na prosa em 1922 com o romance Os Condenados. Esse aí foi o primeiro volume da trilogia do Exílio, que conta aí com mais de 2 obras, entre elas Estrela do Absinto e Escada Vermelha. E aqui a bendita hora. Como dito ali em cima, vamos falar melhor sobre sua vida pessoal. Seguinte, meus manos, Oswaldinho realmente nasceu em berço de ouro. Ele era um chuta pobre. Ai, ai. Logo após ter dado largada em sua vida jornalística, Oswaldinho viajou para a Europa em 1911 e, em Paris, arrumou uma mulher, a Camille, que foi mãe de seu primeiro filho. Mas, enfim, depois desse rolê todo aí, o homem decidiu voltar para a ECP, em 1917. Nesse bendito ano aí, Oswaldinho, através de seu jornal de comércio, defendeu a Anita Malfatti das críticas de Monteiro Lobato. E foi aí, meus caros, que o homem começou a ter participação ativa na Semana de Arte Moderna em 1922. Só sabemos que nesse vai e vem todo aí, Oswaldinho pegou suas malinhas e viajou novamente para a Europa. Inclusive, voltou até ao mesmo lugarzinho, Paris. Só que dessa vez foi até Sorbonne, a Universidade Pública de Pesquisa em Paris, Sorbonne. E lá deu a conferência O Esforço Intelectual do Brasil Contemporâneo. Esse querido fez várias amizades no meio artístico e foi o que lhe permite estar em contato com as correntes de vanguardas. Uma interrupção para os parênteses. Um parênteses. Para quem não sabe, as vanguardas europeias são cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Esses movimentos artísticos apresentam caráter anti-acadêmico, porém, cada um deles possui características específicas. É isso, simbora continuar aqui. Já no Brasil, Oswaldinho assume o papel de liderança do movimento modernista. Bons, meus nobres, hoje em dia podemos chamar o Oswaldinho de apocalíptico. E ele foi realmente. Como já dito, o homem era polêmico, irônico, cômico e, além disso, teve uma vida atribulada. Foi o idealizador dos principais manifestos modernistas, entre eles, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Colegas, agora uma informação que tenho certeza de que muitos de vocês não sabem. Em 1926, Oswald se casou com Tarsila do Amaral. Sim, aquela lá do Abapuru Pé Grande.
Ela era uma querida, tá? Tarsila, então, faz as Eu não acredito, cara, eu não acredito. Bom, na língua maia de nosso narrador, ele quis dizer que Tarsila começa a fazer as ilustrações dos livros de nosso querido Oswaldinho. Tarsila, então, faz as ilustrações de seu primeiro livro de poemas, Pau Brasil. E bom, minha gente, essa nossa dupla dinâmica, querida, eles se formaram e juntos eles fundaram um movimento antropófago. Isso propõe uma mudança na literatura e na pintura. Acontece que esse movimento cabuloso, ele sugere que o Brasil ele devora uma cultura estrangeira e cria uma cultura revolucionária própria. Uma fofoca quentíssima aqui para vocês é que em 1929 ele se separa da Tarsila e rompe a amizade dele com o Mário de Andrade. E em 1930, como se não fosse ruim o suficiente, ele se casa com a escritora militante comunista Patrícia Galvão, a Pagu, com quem ele teve seu segundo filho. E foi aí que começa, né? Ele milita nos Meus Operários, em 1931 ele ingressa no Partido Comunista e permanece por lá até 1945. Nesse período aí surgiram suas obras mais marcantes ideologicamente, e entre elas o Manifesto Antropófago, o romance Serafim Ponte Grande e a peça teatral O Rei da Vela. Mas foi só em 1916 que ele estreou no meio teatral, com as duas peças. Lohan e Monkey Balance. Essas duas elas foram escritas com a colaboração do nosso querido Guilherme de Almeida, que é um poeta modernista e francês. Porém, a contribuição do nosso querido Oswaldinho para o Teatro Nacional, finalmente esse tá focando na gente largando os gringos de mão, foi só na década de 30. Pausa aqui na fala da Gi, pela interrupção, né, Gi? Vocês estão entendendo que a contribuição real do nosso querido Oswaldinho pro Teatro Nacional só veio acontecer na década de 30, né? Então, seguindo aqui, rapaziada, é isso aí. Com o lançamento dos 3 textos dramáticos importantíssimos. E são eles: O Homem e o Cavalo, 1934. O Rei da Vela, 1937. A Morta, 1937. Enfim, meus amigos, foram essas aí. Ah, e na peça O Rei da Vela, Oswaldinho apresenta umas inovações técnicas e faz críticas. As críticas. Esse querido era realmente apocalíptico e não é meme. Mas continuando. A Sociedade Brasileira dos anos 60. A peça, que foi publicada em 1937, só foi levada ao palco em 1967. Demorou, né? Ave Maria. E causou grande repercussão na época. Por que será, né, rapaz? Contribuindo para o clima de fixação movimentada cultural, que caracterizou os anos 60. Enfim, anos se passaram. Outros casamentos vieram na vida de Oswaldinho. E não parava quieto. E foi artista, e foi comunista, e Ave Maria. Mas, peraí, até que por fim, em 1936, Oswaldinho se casou com a poetisa Julieta Bárbara. Só casava com artista ele, viu? E para tudo, porque o homem se casou de novo. Sim, em 1944, Oswaldinho faz o feito de se casar com Maria Antonieta, com quem teve 2 filhas. E por fim, né, após longa doença, Andrade faleceu em São Paulo, no dia 22 de outubro de 1954, aos 64 anos, em seu quarto, vítima de um infarto. Oswald, com seu jeito irônico, foi visionário, provocador, tinha uma visão política aflorada. Foi atrás de seus ideais e os segurou até o seu último dia. E esse foi o ser que chamamos de apocalíptico. Tô treinando minha voz, espera. Olha o carro do porco.